Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa. Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal, finalmente, para fazermos uma quase retrospectiva, ainda não é, mas vou trazer aqui os meus livros favoritos de 2024 e algumas considerações aí sobre as minhas leituras, porque até o momento, hoje dia 29 de dezembro, eu li 52 livros, né, concluí 52 leituras e consegui ter uma base, né, mais ou menos de como foi meu ano. Tem algumas surpresas, outras nem tanto. Então vou fazer um leve balanço aí de como foi 2024. Então, antes de mostrar os livros favoritos, vou falar um pouquinho sobre as minhas leituras esse ano, que, como eu disse, foram 52 leituras concluídas até o dia 29 de dezembro, que é hoje que eu estou gravando esse vídeo. E se tudo der certo, é hoje que vai estar disponível no YouTube. Algo que foi interessante, foram 26 autores e 26 autoras, então foi bem equilibrado o ano, sem qualquer tentativa de que isso acontecesse, o que é mais incrível ainda. Porque esse ano eu acabei não... Nos outros anos, né, eu sempre tentava, vou tentar ler livros de tal país, tentar dar uma equilibrada, porque eu andava lendo muito, por exemplo, autores, mais autores do que autoras. Então esse ano eu não fiz nada disso e trouxe esse equilíbrio, realmente equilíbrio, 50% para cada lado, o que foi muito legal. E todos os autores super incríveis, né? Foram 21 livros nacionais que eu li, o que era certo que ia acontecer, porque eu fiz muitas parcerias, principalmente no início do ano. Estados Unidos também foram menos do que eu esperava, foram 13, então foi bem pouquinho, perto do que costumava ser. E algo que é legal, teve vários lugares diferentes da onde eu li os livros. Coreia do Sul, Japão, China, Sudão, que foi muito legal, que foi tempo de migrar para o norte, foi uma leitura bem diferente. Suécia, que vocês vão ver daqui a pouquinho. Índia, China, como eu acho que eu disse China já. Mas a minha questão, sempre tem aquelas questões, né, de autores que nascem, por exemplo, na China, mas migram para outros lugares, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí fica essa coisa, tá, eu coloco esse autor aonde? Mas estou considerando aqui a origem, né, onde esses autores nasceram. Então, China, então, por exemplo, teve 3 livros, 2 da Kwang. Coreia do Sul e Itália também foi bem legal, que eu li um autor italiano. E algo que foi interessante, não teve nenhum do Reino Unido. Então, surpresas por aí, né? Mas é isso, foi basicamente isso. Foi um mês bem diversificado, um ano bem diversificado e equilibrado em alguns sentidos, em outros nem tanto, mas foi bem legal que tô conseguindo ler várias coisas diferentes. Esse ano, apesar de poucas leituras, foi um ano que eu li muitas coisas diferentes. Certo? Então agora eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras favoritas do ano. Só consegui escolher 9, eu queria fazer 10, mas eu percebi que não seria justo colocar algum livro ali só porque eu gostei, mas não foi de fato um favorito, então foram 9 livros, tá? Não tem ordem, apesar de amar alguns mais do que outros, mas não tem ordem, então só vou mostrando pra vocês os livros. Vou começar pelo Encanamento que Geme, do Junji Ito. Esse, pra quem já leu sabe que são mais de uma história aqui dentro, né? Mas foi todas as histórias fantásticas. Eu ainda não tinha entrado em contato com a escrita do autor, não conhecia, né, o estilo de escrita, essa forma de contar, né, histórias dele, que é mais realmente de terror, vamos dizer assim. Eu acho que não é bem terror, porque não me deu medo, mas dá aquela sensação, né? Por exemplo, me deu muito mais sensação de não é bem medo, não é nojo também, mas é quase medo, sabe? Então quase me assustou algumas coisas aqui, então foi sensacional, principalmente o conto das cabeças flutuantes, que foi sensacional, e o próprio Encanamento que Geme também foi incrível. O final foi tipo chocante, não poderia deixar de estar aqui este livro na lista, e espero ler outras coisas do autor muito em breve, aí em 2025. Aí também está na lista O Escândalo da Sufragista, que é o 4º e último livro da série dos Excêntricos, da Courtney Milan. Este autor é ótimo, né? Este 4º livro foi um livro que eu não
quando eu comecei a leitura, eu comecei com o pé atrás, porque eu pensei, não faz sentido, não tem tanta necessidade assim de ter um quarto livro, porque é da irmã de um dos personagens desse grupo de excêntricos, né? Então eu pensei, pra que vai ter um livro da Free? Mas bem no fim, acabei me apaixonando pela história, então foi uma grata surpresa, que eu amei ela. Amei o Edward, que é o seu par romântico aqui nessa história. E foi um livro surpreendente. Que eu acho que tá sem foco isso aqui. Aqui. Então foi um livro surpreendente. Gostei bastante de ter feito essa leitura e realmente entrou entre os favoritos. Assim como Ali sempre está aqui, dessa vez com Amor Teoricamente. Mais um livro fofíssimo, que é a história de uma cientistas mais uma vez, mas nesse caso uma física teórica e um físico que é... Agora não lembro como é que se diz que o Jack... Experimental. Achei. Então tem esses dois que são opostos, de certa forma. Tem uma certa guerrinha aqui, uma rixa entre esses dois tipos de física, principalmente por uma coisa que o nosso protagonista masculino fez aí no passado. Então foi uma leitura assim que eu amei. Tem essa pequena rixa no início, depois, né, eles vão se conhecendo melhor, aquela coisa toda maravilhosa que Ali consegue fazer muito bem. E eu me apaixonei, principalmente pela Elsie. Eu entendo muito ela, eu entendi muito ela, né, tudo pelo que ela passou, essa coisa de querer agradar os outros, esquecendo, né, de quem ela mesma é. Então, foi uma história incrível que eu amei. Amei ter feito mais uma vez. Ali, mesmo que ela tenha essas semelhanças entre os livros dela, ela consegue trazer coisas diferentes e fazer a gente mergulhar nessas histórias, assim. Realmente é apaixonante, tá? Maravilhoso essa história. E agora vai ter muita fantasia, vocês vão ver, e também uma certa ficção científica por aqui. Mas vamos começar primeiro por Divinos Rivais, da Rebecca Ross, o primeiro livro dessa duologia, que eu concluí a antologia, mas o primeiro livro ainda é o meu favorito. Principalmente pelo início, né, dessa relação dos dois, essa troca das máquinas, das cartas que são escritas através das máquinas, que acabei sentindo um pouco de falta no segundo livro, mas também foi incrível o segundo livro, mas o primeiro realmente em si é o meu favorito. Tem resenha aqui no canal, vou tentar não me aprofundar muito, que eu já vi que eu já estou falando pra caramba, mas o fato é que a Iris e o Roman são um casal, são dois personagens incríveis e a autora construiu muito bem esse romance dos dois, tanto aqui no primeiro quanto no segundo, que acaba tendo mais obstáculos, né, para eles conseguirem ficarem juntos, mas ainda assim eles vão separar tudo. E a história, a parte dos deuses também, a parte da magia, é super incrível, super interessante, e acabou sendo, né, tanto romance quanto a parte fantástica se complementou muito bem, pelo menos na minha opinião. E Divinos Rivais está entre os favoritos. Fundação e Império, do Asimov. Este aqui não poderia faltar. Eu também concluí nessa a primeira trilogia, né, Fundação, que depois eu descobri que tem mais livros, mas não sei ainda se vou ler. Mas o fato é que esta primeira trilogia aqui, Fundação, a saga Fundação em si, é fantástico. E o segundo livro, que é este aqui, Fundação e Império, foi sensacional, principalmente porque tem um novo elemento aqui que pode destruir toda esse esforço e esse plano aqui do Seldon, que foi tão bem calculado, né? E a fundação pode acabar não indo pra frente simplesmente por causa de um ser estranho aqui que contraria tudo contra, né? Ele vai contra qualquer coisa que o Seldon poderia prever. Então é bem interessante a forma como eu, pelo menos, né, fiquei tensa tentando ver o que será que vai acontecer. Será que vai ser tudo destruído? Tudo vai ter sido em vão? Décadas aí de existência dessa fundação, desses planetas, vai ir por água abaixo. Mas, enfim, a história foi maravilhosa, mais uma vez. Eu amei essa história. Essa história não, né? Esse segundo livro. E tanto que depois eu corri para ler o terceiro, para descobrir o que exatamente, como isso iria se fechar ali no terceiro livro, que se chama Segunda Fundação. Mas esse aqui, o Plano Seldon, ver o Plano Seldon ser colocado em risco aqui nesse segundo livro foi sensacional. Aí, mais uma fantasia, como eu disse pra vocês que ia ter bastante por aqui.
A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, da Sangu Mandana. Este livrinho aqui, maravilhoso, que tem resenha aqui no canal. Eu falei, se eu não me engano, eu falei que me trouxe uma certa sensação, da mesma sensação que A Casa do Marcerulli me trouxe. Essa coisa de crianças fofas, maravilhosas, esses adultos que também são incríveis, bem construídos e que tornam a história, fazem com que a história seja, apesar de todos os perigos, todas as questões que são tratadas aqui, também me deixou com o coração quentinho. Então foi uma história muito incrível, maravilhosa. Eu amei a nossa Mika, a nossa bruxinha, amei as crianças, amei os outros personagens adultos aqui nessa história, que são maravilhosos e se complementam muito bem e acabam se tornando essa coisa de, apesar de não serem família, conseguiram construir ali dentro dessa casa, dessa propriedade, um lar, não só pela criança, mas também pelas crianças, mas para eles mesmos, né? São realmente são incríveis juntos, como uma família realmente, e é maravilhoso. Eu amei essa história. E, inclusive vou deixar o link aqui pra resenha pra quem quiser ir lá conferir, certo? Não vou me estender muito, porque senão eu vou estar dando spoilers também pra vocês, porque eu não vou me controlar e vou acabar dando spoilers, mas é realmente maravilhoso. Leiam A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes e todos os outros que eu estou indicando por aqui também. Agora o penúltimo livro dessa listinha que eu vou mostrar pra vocês, listinha de muito peso. É mais um segundo livro de uma trilogia que eu já concluí, mas entre o segundo e o terceiro livro, porque eu li os dois nesse ano, né? O segundo pra mim foi mais favoritado do que o terceiro, então acabei colocando só esse aqui. Foi a República do Dragão, da R.F. Kuang. Essa trilogia, assim, foi, quando eu comecei a ler, foi muito surpreendente. Esse segundo livro foi sensacional, apesar de ter ficado chateadíssima com tudo que estava acontecendo com a Rin. Mas levando em consideração a construção desse segundo livro e o terceiro, que foi A Deus em Chamas, por causa do final do terceiro livro, que me deixou realmente chateadíssima, esse segundo livro aqui pra mim foi melhor. Então por isso que este aqui está na lista e A Deus em Chamas não está. Mas então aqui a gente tem a República do Dragão, a gente vai ver ela se reaproximando de um certo inimigo aí de escola, da época de escola, que, né, nós já superamos isso, eles já são adultos, eles estão no meio de uma guerra que vai virar mais uma vez. Na verdade vai ter seu primeiro ponto de virada aqui, né, depois vai virar mais uma vez, mais pro final do livro e depois início do terceiro, com a chegada de estrangeiros que vão chegar aqui, né, mas a gente vai ver um pouco mais deles depois, mais pra frente. E essa coisa de Darwin acabar sendo mais uma arma do que realmente aquilo que ela queria ser. Então, mais uma vez, ela sendo ali mais um soldado e sendo só mais uma, né? É alguém que só quer usar os poderes dela. E é bem complicado tudo que acontece com essa personagem. Mas é incrível, esse segundo livro foi sensacional. Tem resenha aqui no canal também, e assim como tem pro terceiro também. E recomendo que vocês vão assistir. Não tem spoilers, tá? Tem basicamente a sinopse e as minhas impressões, pra também não dar spoilers, porque, né, esse aqui já é o segundo livro, depois tem o terceiro. Mas se vocês quiserem, também tem a resenha pro primeiro livro, então todos os links vão estar aqui em cima. Mas a Guerra da Papoula, esse segundo livro, assim, foi sensacional. Eu esperava que fosse acontecer o que aconteceu, mas ao mesmo tempo não esperava. Então todas essas viradas que aconteceram nessa história foram incríveis. E aí, pra encerrar, deixei esse aqui por último, porque foi inclusive um dos primeiros livros que eu li em 2024. Então, finalmente li em 2024 Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e ele se tornou então um dos favoritos do ano, obviamente, né? O primeiro livro da série Millennium, do Stieg Larsson. Esse aqui é mais um caso que eu só vou considerar os 3 primeiros livros, porque no caso deste aqui em específico, os 3 últimos livros, 3 últimos? Enfim, os livros que vieram depois não foram escritos pelo Stieg Larsson. Então, concluí finalmente o primeiro livro do Millennium.
Achei sensacional, não estava esperando, pensei que ia ser uma coisa completamente diferente, não sei porquê. Porque eu já tinha visto o filme uma vez, muito tempo atrás, mas eu não lembro mais nada sobre ele. Também acho que tem esse detalhe aí, mas não estava esperando que fosse ser dessa forma. O Michael, a Lisbeth, a construção desses personagens, a relação do início, né? Como tudo começou até o ponto que eles vão se conectar e depois a gente vai se reconectar com o que eles estão investigando e a conclusão disso aqui, que foi uma loucura. Porque talvez eu não esperasse também, mas no caso que eu deveria ter esperado esse final, mas não estava esperando. Mas enfim, foi sensacional, super bem escrito, maravilhoso. Não tô dizendo nada que quem já leu já deve saber tudo isso que eu tô falando, mas sensacional. Me arrependo de não ter lido antes, porque eu comecei várias vezes esse livro, mas nunca terminava, né? Mas então comecei em 2024 dizendo vou terminar este livro esse ano, e realmente consegui fazer essa leitura. Foi sensacional, foi incrível, foi favoritado, tanto que eu li lá em janeiro, ainda me lembro da história agora em dezembro, então foi incrível, vale super a pena. Quem gosta de investigação, mas não investigação policial, mas de civis, no caso dele jornalista, a nossa Lisbeth, que é ótima em tecnologias e entrar em computadores alheios. Então, sensacional, vale super a pena. Todos esses livros valem a pena, né? Mas enfim, esses são os 9 livros favoritados de 2024. Os meus favoritos realmente, né, do ano. Não foram tantos quanto eu gostaria. Foi um ano fraco de leituras, mas ainda assim fico feliz de ter conseguido terminar tantas coisas. Ainda não terminou o ano, ainda estou lendo, mas eu acho que não vou terminar muitas coisas. Pelo andar da carruagem do que eu tô lendo, eu sei que não vai ter novos favoritos. Então fiz essa lista tranquilamente. Tenho certeza que são esses os favoritos do ano. E é isto. Este foi mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários quantos livros vocês leram esse ano, em 2024. E quais foram os favoritos de vocês. E claro, se vocês já leram um desses livros que eu mencionei pra vocês. Infelizmente tem muitas séries, né? Então... Mas recomendo, quem gostou da ideia desses livros aqui que eu contei pra vocês, vão lá em busca dos primeiros livros das séries. A maioria trilogias e duologias, né, como eu mencionei pra vocês. Então é fácil de ir lá, começar a ler e se apaixonar por esses personagens, assim como eu, certo? Muitas despedidas em 2024 de séries, mas que 2025 seja o início, então, né, de muitas outras aí pela frente, tá bem? Vou ficando por aqui, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, certo? Um beijo e até a próxima!